A paz do Senhor, amados. Meu nome é Fábio Ferrari, sou lá do Espírito Santo, de Vila Verde, por isso o motivo da minha gravata. Amo aquele lugar. E o tema da minha ministração é líderes aprovados. O texto base está em 2 Timóteo 2,15. Gostaria de pedir os amados que pudessem abrir suas Bíblias. 2 Timóteo 2,15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Amados, nós temos visto, nessas férias eu tenho meditado muito, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de ministério. E o Senhor tem falado assim, o seguinte: essa realidade que nós vivemos aqui, o que nós recebemos aqui, essa realidade de Belo Horizonte, de Lagoinha, de Carisma, essa realidade não é a realidade das igrejas no interior do Brasil, de outras localidades. Eu não sei quanto a sua, mas a minha não é. A realidade que eles vivem é totalmente diferente do que você recebe aqui. E, amados, eu tenho visto líderes, e Deus tem falado comigo, que tipo de líder você quer? Um carro, ele precisa da chave para ser ligado. A chave que liga o nosso ministério é a palavra de Deus. E Deus falando comigo, Ele falou, há outras duas maneiras de se ligar o carro, que é a ligação direta. Há líderes que ligam o carro com uma ligação direta. É o ministério ligado, mas não baseado na palavra de Deus. O outro ministério é o ministério que o carro, você empurra ele para pegar. É o ministério que você vai empurrando para ver se pega. Amados, o que faz o seu ministério pegar e o meu é a palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando naquilo, gente, mas o carro vai pegar, o ministério vai andar. É aqueles famosos jeitinhos. Só que com o tempo o carro vai estragar, porque ele não vai suportar esses arranques. Aí nós temos que fazer o quê? Levar para o mecânico. Quem é o mecânico das nossas vidas? O Espírito Santo. E todo líder, o que o Senhor foi falando comigo é o seguinte: há 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é conhecer a verdade. Verdade é a conformação da afirmativa com a realidade dos fatos. Em João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. Amados, o que liberta as pessoas não é eu, não é você, não é nós líderes, mas é a palavra ministrada que sai da sua boca. A palavra que liberta, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo, não vai haver uma conversão completa. Em Provérbios 15:2, as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Se você tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, você tem que conhecer essa palavra. E não vir na frente dos púlpitos falar do que você acha, do seu achismo, do que sua carne pensa. Não, é o que o Espírito Santo revela a você. É a palavra de Deus que liberta o homem. As pessoas que não conhecem o Evangelho, elas precisam se sentir atraídas com a nossa fala, com o agir do Espírito Santo. A segunda verdade é ser guiado pela verdade. Salmo 86:11. Ensine-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Aqui o salmista ele pede o auxílio do Senhor para poder ser fiel ao Evangelho, ser fiel à verdade. O maior interessado, meus irmãos, no sucesso do seu ministério é o próprio Deus. Não é o seu pastor, não é a pessoa ao lado, mas é o próprio Deus. Ele veio aqui, se tornou como homem e morreu na cruz por amor de você e de mim. Nós, como líderes, precisamos entender isso. Está totalmente dependente ao Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tudo que Jesus aprendeu com o Pai, Ele fez aqui na terra como homem, e Ele deu autoridade, e obras maiores vocês fariam no nome dEle. Entende isso? É no nome de Jesus, não é no nome de Fábio Ferrari, não é no nome de José e de Maria, não, nome de Jesus. A terceira verdade é pregar a verdade. Nós, como os líderes, devemos pregar a verdade. Jeremias 48:10. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Amados, a obra de Deus é algo sério. Não é algo que você vai lá para o fogão e faz um miojo.
coisa rápida. Não, gasta tempo. As pessoas estão necessitadas de palavra nas igrejas. As igrejas precisam de palavra. A igreja não precisa que você vá ali e faça ali um show gospel. Não, a igreja precisa de palavra. Que o que convence o homem do pecado é a palavra, não é as suas palavras do que você pensa. É as suas palavras guiadas pelo Espírito Santo. Em Romanos 1,14, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Se Deus der a você 10.000 pessoas, pregue com excelência. Se Deus deu a você 1.000 pessoas, pregue com excelência. Se Deus deu a você uma pessoa, pregue com excelência. E para aquelas pessoas que não têm o tempo de parar para ouvir você pregar, pregue com seu testemunho. Se possível, não use palavras. A sua vida é a Bíblia aberta para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Mateus 28:19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, nós devemos ir pregar não ao nome, no meu nome, não ao nosso nome. É no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia fala, ir de fazer, não é ir de escolher discípulos. É ir e fazer discípulos. Não é para você escolher, eu vou pregar para fulano porque me interessa o que ele tem. Não. É ir e fazer discípulos. Essa é a verdade. Um outro exemplo, eu gostaria de deixar um exemplo, 3 fogueiras. A fogueira de lenha seca, a fogueira de lenha molhada. A fogueira de lenha molhada só dá fumaça. É só aquele ministério que está, ei, estou aqui. A fogueira de palha é aquela que se queima, acabou. Meus amados, mas a fogueira de lenha seca, que é a nossa carne mortificada no altar, é aquela fogueira que mesmo depois que a lenha se consome, as brasas permanecem ali. Você vai embora e os irmãos da igreja irão falar, nossa, verdadeiramente passou aqui um homem de Deus. É a nossa carne mortificada. E o outro exemplo é uma lareira. A lareira, lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, a Rachel sabe, ela fica sempre na sala, no ponto específico da sala, do ambiente. A lareira, meus amados, são os púlpitos da nossa igreja. Elas precisam estar cheias de lenha, nossa carne mortificada, com o auxílio do Espírito Santo, aquecendo toda a igreja. Não é a minha carne que vai aquecer a igreja, não. É o Espírito Santo de Deus. Meus amados, nós temos uma chave. E as pessoas, para se libertar essas pessoas das mãos de Satanás, é a palavra de Deus. Nós precisamos de pregar nas igrejas, é palavra. As igrejas hoje, o meu povo perece por falta de conhecimento. A igreja precisa de palavra. Em Lucas 11:52, ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Meus amados, no final, Jesus vai falar para mim e para você. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, mas em teu nome eu falei em línguas. O Senhor vai falar para mim, afasta de mim, maldito, que eu não vos conheço. Isso é muito sério, essa é a realidade da palavra de Deus. Nós precisamos verdadeiramente de líderes comprometidos com a palavra, que não pregue o seu achismo, o seu egoísmo, a sua soberba. Não, nós precisamos de líderes com verdadeira lenha, seca, a carne mortificada, para que a glória do Senhor e o Espírito Santo do Senhor dá o fogo perfeito, para aquecer todas as pessoas que estão perdidas no mundo. Eu gostaria de fazer um apelo, se tem alguém que gostaria de, que essa palavra falou no coração, que viesse até aqui na frente, que eu vou estar orando. Obrigado, é isso.